Programa Direto ao Ponto Entrevistas continua por aqui. Nós vamos agora falar do nosso assunto da semana com Ítalo França, que está comigo aqui. E hoje o tema é: ninguém é culpado pela sua dor. Ninguém é culpado pela sua dor. Ítalo, boa tarde, bem-vindo ao programa. Não tem hora que algumas pessoas nos ferem. Boa tarde, Ítalo. Boa tarde, Gamarra. Boa tarde a todos que já estão nos acompanhando. E sim, de fato, até eu escolhi esse título para nossa entrevista de hoje: ninguém é culpado pela sua dor. E é interessante essa pergunta sobre a existência de pessoas que nos ferem, porque pode parecer contraditório, né? Ao mesmo tempo que você admite que existem pessoas que vão lá e que ferem você também tem que acreditar, e eu vou explicar o porquê ninguém é culpado pela dor que você sente, mesmo ela tendo ferido. Então, respondendo a sua pergunta, sim, existem diversas pessoas que nos ferem. A questão é que não é a existência dessa pessoa ou dessa situação, ou vamos dizer assim, imagina o seguinte: você tem uma situação muito complexa no seu passado, né? Que foi gerado por uma pessoa. Então, vamos colocar aí um abuso sexual. Eu vou logo ao extremo, mas qualquer coisa pode ser trazida como exemplo, ok? Eu vou trazer ao extremo porque é o que mais as pessoas podem identificar como difícil de resolver, né? Outras coisas, por exemplo, eu ia mal na escola e minha mãe ou meu pai me chamava de burro e aí eu me sinto incompetente hoje, entendeu? Então, assim, talvez algumas coisas podem parecer mais fáceis, outras mais difíceis de resolver. Então, vamos logo ao extremo. Imagina que no passado você sofreu um abuso sexual. E aí eu afirmo para você que o sofrimento que você carrega hoje, em função desse abuso sexual, não é culpa do seu abusador. E aí algumas pessoas podem encrespar comigo, né? Levantar o pelo e falar: uai, como assim? Se não fosse essa pessoa, não estaria sofrendo isso. De fato. Se não fosse esse estímulo ruim, você não estaria sofrendo isso, muito provavelmente. Ok? A gente não tem como dar certeza de nada. A questão é: essa pessoa que fez isso com você, seja lá o que for no passado, ela não é culpada pelo sofrimento que você carrega. Ela é culpada pelo que ela fez. Ela é no máximo responsável por ter sido a pessoa que gerou a situação que te proporcionou o sofrimento. Vamos colocar dessa maneira, certo? Mas, a partir daí, o resultado disso, o sofrimento surgido disso, seja o medo, seja a culpa, seja a tristeza, seja a desesperança, seja a desilusão, a falta de confiança no outro, isso é responsabilidade sua. E por mais doloroso que possa parecer, ou por mais difícil que seja aceitar essa verdade, é muito importante que todos nós percebamos isso. Porque eu já comentei a respeito dessa autorresponsabilização pela própria vida. E aqui eu reforço que enquanto você estiver colocando no outro a responsabilidade da sua dor, você nunca vai resolver essa dor. Porque esse outro, mesmo que ele queira, ele não vai conseguir tirar essa dor de você. Porque essa dor é sua. Certo? É você que vem sentindo ela, carregando ela. Então é muito, muito importante entender isso. Então, por isso que eu digo no título dessa entrevista que ninguém é responsável ou culpado pela sua dor, pela dor que você sente. Essa pessoa, ela é responsável por aquilo que ela fez, por ter ocasionado aquela situação, porém,
é muito importante a gente entender pelo simples exemplo. Por que será que quando eu falo, por exemplo, eu estou falando aqui com um monte de pessoas que estão me ouvindo em casa, no trabalho, etc. Por que algumas pessoas vão levar isso no entendimento de que eu estou sendo simplista demais, que eu estou sendo ignorante, e algumas vão dizer assim, putz, faz sentido o que ele está dizendo. Por que isso acontece? Porque é a partir do nosso entendimento que a gente vai avaliar aquilo que está acontecendo conosco. Então imagina o seguinte, esse abuso sexual, ele pode gerar tristeza numa pessoa, pode gerar raiva em outra, pode gerar desconfiança em outra, pode fazer uma pessoa querer se matar e pode fazer com que uma pessoa pense assim, essa pessoa é doente, ela fez uma coisa muito errada comigo, mas eu não estou afim de carregar isso pro resto da minha vida, eu tô fora, vou tocar minha vida. Entende? Então, é muito importante a gente entender sobre essa questão. O outro não é responsável pelo que você sente, porque o que você sente é responsabilidade sua. Muito bem, 13 horas e 5 minutos, 1 e 5, ninguém é culpado pela sua dor, é o tema da nossa entrevista desta quinta-feira aqui com o Ítales. O que a gente precisa fazer para parar de culpar os outros pelas nossas próprias dores, Ítales? Certo, Gamarra, é o seguinte, eu me dou a liberdade algumas vezes de falar nesse tom com as pessoas, porque eu sei o seguinte, você sofre, você enfrentou algo muito ruim no seu passado, ou várias coisas no seu passado, e essas coisas que você enfrentou traz um sofrimento para você. Só que, e aí, cara, você vai fazer o que com isso? É muito importante você entender que está na sua mão a resolução. É muito importante cada um de nós entendermos que não é esperando o outro fazer alguma coisa que vai mudar alguma coisa na nossa vida. Se nós esperarmos isso, nós estamos na bala. Nós estamos realmente lascados. Porque não é sempre que a gente tem a sorte de que um agressor, de que alguém que nos fez mal voluntariamente ou por ignorância, venha conseguir corrigir o erro. E por mais que ele consiga, o estrago já está feito. E quem aí já passou pela situação de ter sido magoado por alguém, essa pessoa vem e pede desculpa, e você vê visivelmente que essa pessoa está buscando remediar aquilo que fez, mas no fundo se sente magoado, se sente revoltado, sabe bem do que eu estou falando. Depois que algo acontece, que há um resquício de emoção, você precisa resolver com você mesmo essa emoção, não importa o que o outro faça ou deixe de fazer. Então, o que você precisa fazer para parar de colocar a culpa do que você está sentindo sobre as outras pessoas? Você precisa, antes de tudo, entender que todo comportamento ele tem uma finalidade prática para a sua mente. Então, se você está fazendo isso, alguma coisa a sua mente quer. E você precisa, caso não queira procurar tratamento profissional, no mínimo parar para refletir o que é que eu estou buscando com isso. Será que eu busco uma fuga? Será se eu busco a sensação de que essa revolta vai fazer com que o outro sofra? Será que eu busco, sei lá, de alguma maneira me ausentar da responsabilidade de ter que lidar com isso? Não importa qual seja a resposta, é muito importante você refletir o que é que pode estar por trás desse colocar a responsabilidade no outro. Porque a partir disso, você começa a entender que esse é um desejo do seu subconsciente que ele não vai ser atingido por meio dessa responsabilização do outro. Ok? Então, por exemplo, se você quer que o outro sofra porque
e por isso você está colocando a culpa nele, e diariamente você lembra essa pessoa que isso que você está sentindo é culpa dessa pessoa, ele vai sofrer por um certo tempo, mas logo a pessoa pensa o seguinte: ok, eu errei, já pedi desculpa, agora dane-se. Se vira, cara, vai resolver isso. E aí você sofre sozinho. É sempre assim. Então, a melhor maneira de você parar de colocar a responsabilidade nos outros é você parar, de fato, de ser uma criança, a mesma criança que foi abusada, a mesma criança que foi chamada de burra, a mesma criança que sofreu bullying. É deixar de ser essa criança e assumir que hoje você é um adulto, ou no mínimo muito mais inteligente do que era no passado, e que agora você tem os recursos necessários para seguir a sua vida livre. Mas também você tem a opção de continuar preso nisso. Muitas pessoas se sentem incapazes de sair desse sofrimento, e essa sensação de incapacidade nada mais é do que um dos sintomas de tudo isso, dessa cadeia que foi gerada durante o tempo. Então, se você se sente incapaz de fazer isso sozinho, de seguir sozinho, procure uma ajuda profissional. Afinal de contas, é para isso que a medicina, que a psicologia se desenvolve. Hoje em dia, eu falo muito da hipnoterapia porque é um dos meios mais eficientes. E você pode procurar, ou na minha página no Facebook, no YouTube, ou qualquer lugar na internet, você vai ver resultados excelentes. Mas também qualquer outro meio de tratamento, você vai ter benefícios, desde que você entenda que a responsabilidade é sua, e não desse tratamento que você está buscando. Certo? Então é muito importante entender isso. Para você se livrar desse negócio de colocar a culpa no outro, assuma, por mais doloroso que seja, que você é o responsável por mudar a sua própria vida. O único responsável. Mesmo se todo mundo te abandonar, você ainda pode seguir a sua vida feliz. E mesmo que você tenha todas as pessoas ao seu redor, nenhuma delas vai poder mudar a sua vida. Nenhuma delas. Se você não quiser, se você não for o protagonista dessa novela ou desse teatro que a gente chama vida, de fato. De fato, a gente tem que ser a pessoa responsável. A gente já é, só que a gente às vezes não percebe. Porque é tão difícil, né? Às vezes a gente pensa assim, pô, mas é tão difícil a vida, tem tantos desafios, eu quero te dar um pouquinho dessa responsabilidade, entende? O problema é que isso é ilusão, né? Você nunca delega nada para as pessoas, você sempre está assumindo que o que você está fazendo, você só não está, de fato, assumindo que as escolhas são suas. Eu pego e falo assim, ó, Gamarra, eu tô com muita dificuldade de lidar com aquilo que eu fiz, que você fez comigo. Então, você é um grande babaca, você é uma pessoa que não é de confiança, entende? Eu começo a colocar sobre você a culpa sobre aquilo que eu estou sentindo. Aí você fala assim, eu sou mesmo, e vai embora, e me deixa com aquilo, entende? E aí eu fico perdido. Então, é muito importante que cada um que esteja ouvindo, se for capaz, nesse momento, entenda, a culpa por aquilo que você está sentindo é só sua. E a partir daí, meu amigo, busca resolver. Busca ajuda, busca terapia, entende? E por que eu falo terapia e não a conversa com um amigo? Porque a conversa com um amigo, ele vai te dar uma certa leveza, né? Vai te aconselhar. Porém, na terapia, você vai ter a oportunidade de você mesmo resolver. E aí você vai conseguir resolver de verdade. Muito bem, 13 horas e 12 minutos. Ítales, obrigado pela vinda mais uma vez e até a próxima quinta-feira. Legal, Gamarra. Muito obrigado pela oportunidade de sempre. Obrigado a todos pela paciência e por acompanhar as entrevistas semanalmente. Mandem perguntas, participem de fato. Eu vou buscar começar a colocar nos meus stories um pouco antes o tema das entrevistas e deixar ali uma abertura para comentários, porque daí dentro da entrevista eu comento com todo mundo. Mas mesmo assim, podem mandar comentário, manda aí no WhatsApp da rádio, ou no meu, ou aqui no meu Instagram mesmo, e a gente vai conversando. Beleza? Obrigado, Gamarra, e até semana que vem. Até semana que vem, 13 horas e 13 minutos.